Desastres naturais são muito comuns e alguns deles podem ter resultados verdadeiramente devastadores, sendo responsáveis pela destruição de cidades inteiras. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreve em nosso canal e agora confira o fenômeno natural que assustou o mundo. Deslizamento no Brasil. Neste primeiro vídeo você pode ver o exato momento em que um deslizamento destruiu um porto no Brasil. A tragédia aconteceu na região da Amazônia e é de fato muito assustador perceber a força que a natureza possui. Em apenas alguns segundos, uma enorme quantidade de caminhões simplesmente desaparece, sendo consumidos pela terra e levados pela água. Alagamentos na Bolívia. A água é um dos elementos que pode causar uma enorme tragédia, como acontece quando as cidades são completamente alagadas. É nesses momentos que nós percebemos o tamanho da força deste elemento. E foi isso que aconteceu na Bolívia, quando os níveis de chuva alcançaram um grau elevado, algumas cidades acabaram ficando submersas. O nível da água ficou tão alto que a cidade parecia estar no meio de um rio. E o mais impressionante disso é que levou apenas 30 minutos para que a água ganhasse todo esse volume e força. E toda esta água deixou marcas devastadoras na cidade que foi mais atingida, Acre. Muitos moradores perderam suas casas e o prejuízo do comércio foi enorme. Tempestade Alex. Durante o ano de 2020, a tempestade Alex atingiu a Itália e a França e deixou um enorme rastro de destruição pelas ruas. A tempestade acabou gerando uma das piores séries de deslizamentos de terra em décadas, deixando diversas áreas devastadas. Além disso, as cidades sofreram com alagamentos arrasadores. Algumas pessoas que vivem na região chegaram a filmar algumas das demonstrações de força da natureza e as imagens são de arrepiar. Assistindo essas imagens, nós temos certeza que não conhecemos o tamanho do poder que a natureza possui. As fortes chuvas acabaram destruindo as casas, estradas e pontes por onde passou. A força da água. Algumas pessoas podem não ter noção do tamanho da força que a água possui e como ela é capaz de causar destruição, mas esse vídeo mostra justamente como os alagamentos e enchentes podem ser devastadoras. Nesse caso, a água carrega os carros de uma forma impressionante e assustadora e destrói completamente uma casa. Inundações na Sardênia. Essas imagens mostram como as chuvas podem transformar as ruas da cidade em rios violentos que carregam tudo que está no seu caminho consigo. Esses vídeos foram feitos na ilha de Sardenha em 2020, quando o lugar foi atingido por chuvas torrenciais e fortes ventos que causaram inclusive um apagão em algumas partes da ilha. A gravidade destas tempestades e inundações foi tão alta que algumas pessoas precisaram sair de suas casas, evacuando áreas inteiras que foram atingidas pela água. Enchentes na China. No ano de 2011, uma série de enchentes causadas por um enorme volume de chuva atingiu parte da China e causou a queda de uma ponte. Isso aconteceu na província de Sichuan e a força da água, como você pode ver nas imagens, deixou os moradores extremamente preocupados. Com a queda da ponte, as pessoas acabaram em uma situação ainda mais desafiadora, já que não tinham como atravessar a água, que estava extremamente violenta. Os bombeiros precisaram improvisar para que as pessoas não ficassem presas e, para isso, elas tiveram que atravessar o rio passando por uma corda que não parece ser exatamente estável. Correnteza na Índia. Na Índia, a força da correnteza de um rio acabou carregando o ônibus inteiro e as pessoas precisaram unir forças para que os passageiros e o motorista saíssem com vida do veículo. Para isso, foi preciso colocar uma roda onde as pessoas podiam se agarrar enquanto atravessavam a forte correnteza, mas por sorte todos conseguiram sair sãos e salvos desta. E este parece não ter sido o único caso de um ônibus sendo carregado pelo rio na Índia. Isso aconteceu com outro ônibus, como você pode ver nessas imagens, mas desta vez, felizmente, não havia ninguém dentro do veículo que foi levado pela água como se fosse um barco de papel. Vulcão no Japão. Essas imagens assustadoras de um vulcão em erupção foram feitas em uma ilha no Japão, Kyushu. O que mais chama a atenção nessas cenas é a força com que a lava é jogada para fora do vulcão. Por conta disso, muitas pessoas consideram esta erupção uma das mais ativas já vistas no mundo. As bolas de lava são arremessadas a mais de 1000 metros de distância da cratera vulcânica. E talvez você tenha percebido que o vulcão parece estar lançando raios. Mas será que isso é possível? A resposta para essa pergunta é sim.
Esta espécie de raio é causada pela eletricidade estática criada pelas partículas de cinza vulcânica quando se chocam uma contra as outras. Infelizmente, a erupção deste vulcão não foi tão estudada quanto gostaríamos, o que impossibilita que algumas respostas sejam dadas e certamente há muito mais sobre este acontecimento que nós ainda não conhecemos. A questão é que não é exatamente fácil pesquisar e estudar um vulcão em erupção, mas nós podemos dizer que certamente este é um dos fenômenos naturais mais assustadores do mundo que já foram registrados em vídeo. Incêndio no Mar do Chile. Certamente não é todos os dias que você vê uma parte do mar pegar fogo de forma espontânea, mas foi isso que aconteceu em uma região do Chile, onde foi possível observar este fenômeno no mínimo bizarro. Esse fenômeno acontece por conta da concentração de petróleo da região, que acaba causando essas chamas sobre a água. Tornados no mar. Provavelmente você já viu imagens de um tornado atingindo alguma região e sabe que eles realmente podem ser assustadores e, sobretudo, devastadores. Mas 3 tornados de uma vez no meio do oceano certamente não é algo comum que você veja no noticiário local. A chuva vista de cima. Nós sempre vemos a chuva de baixo para cima e por isso muitas pessoas não têm noção de como é ver este fenômeno natural de cima, pois aqui está um vídeo que registrou o momento em que a chuva é despejada de uma vez sobre uma região. Certamente é muito mais interessante assistir a este fenômeno dessa perspectiva. Cores estranhas no céu. Imagine sair na rua e ver o céu desta forma. Com toda certeza, a maioria de nós pensaria que o apocalipse está mais próximo do que imaginamos. Mas na verdade, trata-se de um fenômeno completamente natural causado por algumas nuvens de trovão e o sol. Esta imagem mostra como a natureza pode ser surpreendente e bela ao mesmo tempo que é assustadora. Furacão Irma. Este pode ter sido um dos maiores desastres naturais da história, sendo a maior tempestade atlântica. O furacão Irma, que aconteceu durante o setembro de 2017, causou ventos inacreditáveis. A velocidade do vento chegou a 297 km por hora, e isso causou danos incalculáveis nas regiões atingidas pelo furacão. Nas ilhas de Barbuda, por exemplo, a tempestade derrubou mais de 90 prédios e o estrago foi tanto que mais da metade da população ficou desabrigada. E o mar mostrou toda a sua força quando o furacão atingiu Cuba e a capital, Havana, ficou completamente alagada. As imagens que mais impressionam deste fenômeno natural assustador são as de que mostram a altura que as ondas chegaram quando o furacão atingiu a costa da Flórida, alcançando as casas. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!